apresentar a nossa próxima palestrante, a Juliana Justus. Ela é professora de Direito e também de Governança Digital. Ela vai trazer essa visão do universo de Direito junto com a experiência do usuário, como que a gente consegue unir forças. Então, Juliana... Venha, Juliana. Palmas pessoal. para a Juliana, professora. Não. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Juliana, o palco é todo seu. Eu estava comentando aqui com a Aline e com a Karina quão desafiador é falar para vocês, porque eu sou professora de Direito, eu sou professora de Governo Digital, e eu vou falar sobre punição e responsabilidade, né, de vocês. Né? Então, a gente está trabalhando aqui e vamos tentar alinhar algumas coisas para falar sobre limites normativos, limites éticos e punição, porque a gente tem alguns casos, espero que ninguém aqui trabalhe no Facebook, Insta, né? A gente vai trazer alguns casos, falar sobre design persuasivo, limites normativos e punição. Bom, eu já fui apresentada, meu nome é Juliana Justo, sou professora de Direito Processual Civil em Vitória, no Espírito Santo, também dou aula de Governo Digital e eu tenho uma formação também em UX Design. Mas o mais importante é que eu sou mãe da Alice. Eu gosto muito de cinema, eu gosto de Star Wars, mas Star Wars é uma seita, é um culto, então é um mundo à parte, não sei se caracteriza como cinema. Eu gosto de estudar os vilões, e às vezes a vilania mora nos detalhes, que é com vocês, aquele botãozinho que não é um consentimento muito informado, não é muito transparente, aquele botãozinho vai te gerar uma punição de 725 milhões, que foi o que o Facebook acabou de tomar na última ação coletiva. Sexta-feira da semana passada, o Facebook fez um acordo, uma ação coletiva nos Estados Unidos, e tem uma condenação aí de 725 milhões por causa do escândalo da Cambridge Analytica. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Bom, design e direito. O que uma coisa tem a ver com outra? Como é que vocês se dão com a galera do departamento jurídico? Eu imagino. O usuário morreu no direito, né? O direito ele nunca se preocupou muito com o usuário. Então, a gente fazia coisas no direito, experiências jurídicas, pensando só no ponto de vista do sistema. E não pensando em quem vai receber, não pensando como é que vai ser feita aquela entrega. E hoje, quando a gente começa a falar no direito de design, a gente começa a pensar em como aquele artefato jurídico, aquela técnica jurídica vai performar lá no chão da fábrica. Vou dar um exemplo. A gente pensa em contrato. O contrato tem ali prestação e contraprestação. O contrato precisa funcionar. A parte precisa pagar. Tem que ter adimplemento. Tem que ter cumprimento de prazo, observância de prazo. O que o advogado pensa? Bom, eu vou fazer um contrato. Se foi inobservado, eu vou para o litígio, vou levar para o contencioso, e o juiz vai fazer cumprir aquilo coativamente, forçadamente. E a gente já começa a pensar de forma diferente hoje. Como que eu faço um contrato para as pessoas seguirem o fluxo, pagarem no tempo certo, cumprirem os prazos? Como é que eu posso desenhar de forma intencional esse contrato e as suas cláusulas para ele funcionar? Então, a gente começa a falar em experiência jurídica. E também, uma outra preocupação do direito e design é regular comportamentos ilícitos, principalmente pelo uso da tecnologia. Inteligência artificial, eu vi que o Diego falou um pouco sobre isso. A gente tem essa preocupação com dados comportamentais sendo utilizados, por exemplo, com publicidade, sendo utilizados para enganar o usuário, sendo utilizados para angariar consentimento sem que ele, de fato, saiba o que ele está fazendo. Ou aquele monte de tela que a gente coloca para o usuário desistir, isso, o direito também tem se preocupado com isso. Então, a gente tem essas duas preocupações. Tanto trazer o design para criar uma experiência jurídica bacana para o usuário, para performar, para funcionar, para engajar, e também tomar cuidado com as práticas ilícitas. Quando eu falo de design persuasivo, pessoal, o que vem na mente de vocês? Convencimento, convencimento. E isso é bom ou ruim? Depende. A gente pode ter o convencimento, a influência no sentido positivo,
Eu quero que a pessoa faça o adimplemento. Beleza. Tá certo. Ela contratou, ela tem que pagar. Fluxo de pagamento, concordam? Eu posso usar isso para conseguir um consentimento errado, um consentimento que não foi informado. Vou dar um exemplo. A Apple acabou de ser condenada pela FTC, Federal Trade Commission, nos Estados Unidos, salvo engano, alguns milhões, porque ela criou um aplicativo para criança, em que o botão era para passar de fase no jogo. A criança clicava nesse botão, era um baúzinho com moedinha, e ela fazia uma compra. O botão era laranja, virava verde, e os pais não sabiam, porque não precisava de supervisão paterna ou materna. E aí isso gerou uma condenação. Recentemente, a FTC enviou uma carta para várias empresas nos Estados Unidos, pedindo todas as decisões de design. Por que esse botão? Por que essas telas? Por que essa sequência de tela? A gente fala muito em inteligência artificial. Ah, porque o algoritmo é o black box, é a caixa preta da inteligência artificial, a gente não sabe como que essa decisão foi tomada pela inteligência. E vocês? E as decisões que vocês tomam? O usuário está sabendo que estão em 7 telas ali para ele desistir? Então, a gente começa a falar do black box do design, a caixa preta do design. As estratégias, as decisões intencionais que levam a uma tomada de decisão por parte do usuário. A gente tem um caso clássico aí, vocês viram? Dilema das redes sociais. Não é acidente, é design. Então, há uma tomada de decisão racional para que aquilo seja feito daquela forma e gere um vício. E a gente tem a construção da persona para gerar esse resultado. Tem o B.J. Fogg, que é o professor de Stanford, que inventou a expressão captology, que é a ideia da computação da tecnologia sendo utilizada para convencer, para persuadir. Pode ser bom, pode ser ruim. A nova era é a era da persuasão. A tecnologia passou por 4 fases. A gente tem uma fase da funcionalidade, para o computador do Pentágono, tem que fazer cálculos complexos. A gente tem a fase dos jogos. A gente tem a fase da usabilidade, quem lembra de Steve Jobs? E a gente tem a fase da persuasão. Eu não quero mais só tirar a fricção, né, e fazer funcionar. Eu quero motivar, eu quero convencer, eu quero atrair, eu quero engajar. Aí tem a frase do Steve Jobs, né? Tem que ser intuitivo, tem que ser pré-cognitivo, do filme. Isso é para o usuário final, o usuário comum, que é a fase da usabilidade. Depois a gente vem a fase da persuasão, né? O que você vê na tela é a intenção, que a gente precisa revelar, que é uma demanda do direito, que a gente revele a intenção. Por que aquela tela? Por que aquele botão? Por que aquela cor no botão? E por que aquela expressão dentro do botão? A gente precisa saber tudo isso. Aqui teve uma mudança no design do Zoom, né? Eles mudaram a cor do botão e as pessoas começaram a sair do Zoom. Elas não conseguiam sair antes. Então, mudou a cor, ficou pré-cognitivo, as pessoas começaram a sair e aumentou as vendas, né? Fez bem para o negócio. Isso aqui é o Autoplay Feature, é um outro design que deu um problema na época da pandemia. As séries começavam ininterruptamente e o padrão é o padrão default. Então, a princípio, já começou, eu não desligo a televisão. Isso foi considerado abusivo, porque você não fez a tomada de decisão consciente de continuar assistindo. Isso só interessa a empresa, muitas vezes não interessa ao usuário. Stanford foi um dos criadores dessa expressão captology. E Stanford hoje mudou o nome, eles não usam mais o nome persuasivo, eles usam behavior, comportamental. Mas o site é o mesmo, tá? Então, se vocês forem no Wayback Machine, sabe aquela ferramenta do Google? Você consegue pesquisar como é que era o site anteriormente? Vocês vão ver isso aqui, ó. Stanford Persuasive Tech Lab. É o mesmo site, é o mesmo endereço eletrônico. E a gente vai usar essa expressão persuasivo. O direito não gosta muito, tá? Porque ficou mal falado. Mas eu não vejo problema com persuasivo, porque o que vale é a intenção daquele design. Então, ele pode ser uma influência positiva
ou pode ser uma influência negativa. Por que isso vem para o direito? Eu não ouço as suas regras. O direito começou a pensar assim, bom, se a gente consegue engajar o arrasta para cima, se a gente consegue engajar o clique aqui, o compartilhe, por que a gente não engaja pagamento de imposto de renda? Não é? Porque o direito tem políticas públicas. A pessoa precisa usar o cinto de segurança, a pessoa fez um contrato, ela tem que pagar. Eu quero que essa pessoa tente, antes de levar para o litígio, para o contencioso, eu quero que essa pessoa tente fazer um acordo, que ela tenha um diálogo com a parte adversária. Então, a gente começou a trazer isso para o direito para gerar performance e funcionalidade. E isso foi chamado de legal design, design jurídico. Isso é super novo, tá, gente? Então, não sei se vocês já ouviram a expressão, já ouviram? E a gente usa isso para qualquer coisa no direito, desde serviço, processos, informação, todos os artefatos no direito estão sendo repensados, contratos, demandas, processos, a partir do design. É um novo mercado, né, que tem se aberto aí no direito. Para gerar o quê? Regulação, funcionalidade. O que eu falei, eu quero, por exemplo, o governo do Ceará agora contratar uma equipe de design para refazer as notificações de débito, para ver se consegue engajar pagamento. Vamos fazer o pessoal pagar o que deve? Então, como é que eu faço para criar um fluxo de pagamento de imposto que facilite parcelamento e facilite acordo? Então, isso foi pensado lá no Ceará. A gente fala de corte online, então os nossos processos hoje tramitam por aplicativo, e aí se tem aplicativo, eu preciso pensar tela a tela, eu preciso pensar em como é que esse aplicativo vai chegar no usuário. Eu tenho, por exemplo, e-discovery, não sei se vocês sabem o que é isso, mas um advogado ele fala para o cliente, olha só, eu preciso de todas as suas mensagens de WhatsApp em que apareça a expressão assédio e cônjuge. Preciso achar todas as mensagens do seu cônjuge que ele faz ameaça para você. Ou WhatsApp, ou e-mail, e criar um aplicativo para fazer isso. Então, a pessoa coloca as expressões e ele faz uma procurada geral ali em todas as redes sociais para coletar aquela informação e entregar o documento prontinho para advogado. A gente, por exemplo, tem aplicativo de prova digital. É um problema que tem acontecido bastante em Chicago, que é o caso desse aplicativo. Muita violência policial. Você tenta gravar, o policial bate na sua mão, você não consegue terminar o vídeo. Esse aplicativo, ele permite que, se você tomar uma agressão ou tiver uma batida violenta, o vídeo é automaticamente encaminhado. É feito um upload. E aí você decide para onde que vai. Se você quer colocar na sua página no YouTube, se você quer colocar no Drive. Contratos. Então, é feito um teste AB. Qual é a cláusula contratual que gera menos litígio? E aí a inteligência começa a te... essa aqui você aplicou em tantos contratos e você teve discussão dela em tantos %. No grupo de controle, teve menor discussão. E aí a ferramenta começa a te sugerir cláusula com melhor resultado em teste AB. Design de sistema, também é uma outra utilização para criar processos, sistemas processuais. Design de negócios jurídicos, eu preciso fazer com que o contrato funcione lá no chão da fábrica, não é funcionar para o juiz depois que deu problema e você leva para o contencioso para resolver. Esse aqui é um caso bem interessante, é do eBay. Um problema que acontece, né, em e-commerce de forma geral é o seguinte, eu compro, não deu certo, o que eu faço? Vocês sabem quanto tempo demora um processo? 5 anos, em média, na Justiça Estadual. Então, se você compra e tem uma compra frustrada, você não vai querer levar isso para o contencioso, você não vai querer contratar um advogado para poder receber aquele bem de volta de forma coercitiva. Então, o eBay criou um próprio mecanismo de resolução de disputas. E fazendo o teste AB,
envolvendo o próprio mecanismo de resolução de disputas, eles viram que, quando o produto não era entregue, vinha uma notificação para as partes dizendo, olha, aviso de fraude. E eles criaram um grupo de controle e viram que, quando eles mudaram o botão, não era mais aviso de fraude, era compra não entregue. Aumentou o número de acordos online em 40%, só mudando a expressão da notificação. Por quê? Existe uma teoria na negociação que é a seguinte: sempre que você quer negociar, você tem que tirar o foco da posição das partes e levar para o interesse. Porque, quando eu vou brigar com a colega, eu falo assim, olha só, eu quero 5 mil de indenização de danos morais. Assim, Juliana, eu não quero 5 mil, eu quero receber o bem da vida, eu quero receber o produto. Eu não quero brigar com ela. E, quando a gente coloca fraude, a gente chama a pessoa para a briga, para a culpa, para a responsabilidade. Agora, quando você fala o problema não foi entregue. Vamos conversar? Aumenta acordo. Isso é bom. E as pessoas tinham problema com o eBay, ou seja, compras não recebidas, e a satisfação com o e-commerce aumentou. Fez bem para o negócio. Porque elas sabiam que iam ter a resolução da sua disputa. Estou aqui olhando o meu tempo, está tranquilo, né, gente? Não apareceu ninguém ainda, eu estou falando. A gente faz isso para contrato. Chega lá, tem que fazer a entrega. Eu não sei quantos de vocês aqui trabalham com isso ou estão vendo essa oportunidade, mas isso aqui no direito está uma febre. Fazer contrato ensinando as pessoas a cumprirem. Juro. É para desenhar mesmo. Porque o contrato, ele não serve lá para você ganhar depois a lead. Ele serve para funcionar lá no chão da fábrica. Então, se você quer que o fluxo funcione, você tem que pensar no jurídico um jeito, aliado com a galera do design, para fazer funcionar. Por quem não é do direito, que é o usuário. Então, isso virou uma febre no direito. E isso se faz com dados. Construção de persona. A gente começa a pensar na pessoa representativa que vai usar o produto do direito. O contrato, o negócio, o sistema. Só que aí a gente vai para o que é mais precioso, mais precious, né? Os dados, que é onde entra o problema. Por quê? Porque o direito, gente, ele tem telhado de vidro. Por quê? A gente também quer fazer o que vocês fazem. Você acha que o juiz, ele quer que o usuário entre com um processo para ele ter mais um para decidir? Vocês acham? Não, ele quer que a pessoa faça acordo. Ele não quer que o usuário chegue com um processo. Então, qual que é a tendência dele? Ah, então eu vou engajar acordo. Querem ouvir uma coisa absurda? O Tribunal de Justiça de Goiás resolveu utilizar uma técnica de psicologia comportamental e levou as partes que estão em conflito para uma salinha e colocou um suco de uva. E colocou uma mensagem, parece coisa de Alice no País das Maravilhas. Colocou uma mensagem, beba e sirva-se. Juro. As pessoas começaram a tomar suco de uva, aumentou o acordo. E é uma pesquisa de psicologia comportamental dizendo que a ingestão de açúcar, glicose, faz com que as pessoas fiquem mais tranquilas e mais suscetíveis ao diálogo. Eles fizeram um teste A/B, criaram um grupo de controle sem suco de uva, o grupo com o suco de uva e viu que aumentou o acordo, virou uma política pública. Eu falei assim, gente, então vamos dar vinho. Se é assim, vamos dar vinho. Qual é o limite? Vocês estão avisando para o usuário? Porque eu não tomo suco de uva nem a pau, eu quero chegar feroz nessa audiência. Eu quero chegar feroz, eu não quero chegar mansa em audiência, não. Vocês estão avisando que sou a mansa pessoa? Isso é errado. Mas o direito parece que não. Ah, não, eu sou do direito, então eu posso. Eles é que não podem. Quando você faz isso na fintech, que é o Diego estava dando esse exemplo, aí não pode. Mas aqui para a gente pode. Então, a gente está discutindo isso, tanto para os nossos produtos, para as nossas técnicas, quanto para as técnicas de vocês. E a gente faz isso usando dados. E isso está sendo regulamentado. Porque agora,
Eu não posso, por exemplo, usar dados comportamentais do meu usuário, por exemplo, em políticas públicas, lei do governo digital. Para evitar o quê, gente? Influência onde? Eleições. Que foi o que aconteceu nos Estados Unidos e que, semana passada, teve o acordo de 725 milhões do escândalo da Cambridge Analytica. Então, a gente quer evitar isso no Brasil. Se vai funcionar, depende de responsabilização. Não adianta só ter lei, dizendo que tem que ter um consentimento autorizado, que as decisões dos designs têm que ser claras e transparentes. Por que que tem essa tela? Qual é a função dela? Eu quero saber. A gente quer saber isso. Então, essa é a função agora da responsabilidade e da lei, que vai exigir que os dados comportamentais não sejam utilizados, e se forem, tem que dizer expressamente qual que é o objetivo, o que você pretende influenciar, qual decisão que você quer que o seu usuário tome. Essa aqui é a lei também, que fala sobre atributos biométricos, que são comportamentais, limitando o uso na construção da persona, quando você utiliza dados comportamentais. Existe o cadastro base do cidadão, que é utilizado para todas as nossas políticas públicas, que também são dados comportamentais, e é vedada a utilização desses dados. Vedado, sim, é possível, mas desde que haja transparência e com consentimento autorizado. E consentimento autorizado, gente, é a pessoa, ela precisa saber exatamente qual é a decisão que você quer que ela tome. Suco de uva. Eu fiz uma lei de acesso à informação, um pedido, entrei em contato com o Tribunal de Goiás e perguntei: vocês avisam? Tem alguma placa dizendo que isso deixa a pessoa mais tranquila? Eles falaram: não. Então é ilícito. Não é porque vocês estão usando que é lícito. É lícito. A gente já fala em direito centrado no usuário. Então, a gente já tem a OECD fazendo recomendações para que o direito mude todas as suas políticas nacionais para fazer um direito centrado no usuário, com responsividade, acessibilidade, transparência e consentimento autorizado. A gente já fala de people-centered e justice. O processo físico, papel, acabou. Hoje a gente tem robô na justiça, fazendo admissibilidade de recurso. Hoje a gente tem processo eletrônico. Hoje a gente já tem corte online acessível exclusivamente por aplicativo. Então, o TAP, por exemplo, nos Estados Unidos, demandas até $11 mil, você não acessa mais nem no desktop. É só aplicativo. E os casos punidos, né? Galera que foi reprovada aí. Esse caso aqui é o caso da Apple. A FTC, Federal Trade Commission, nos Estados Unidos, ajuizou uma demanda coletiva contra a Apple, porque não, isso aqui é a Amazon. Eu acho que é a Amazon. Esse botãozinho aí que vocês estão vendo, laranja, ele fica, depois de uma determinada fase do jogo, ele fica verde e a criança começa a comprar, sem autorização dos pais. E é dinheiro de verdade, né? Porque, embora esteja dizendo-lhe, você vai passar o arco-íris e você vai ganhar um baú de ouro, né? O pai está pagando no cartão de crédito, está cadastrado. Isso tem uma mensagem bem pequenininha, avisando, aquela letrinha miudinha. Esse caso... Do you oppose not allowing? Tá fácil, né? Tá fácil. São as técnicas persuasivas para coletar dados. Isso é um outro design persuasivo chamado obscuro, perversivo, né, que visa enganar o usuário, confundir para poder pegar os dados dele. Esse aqui são 9 telas para você cancelar um produto. A FTC também ajuizou uma demanda contra esse design, porque chega no final, na última tela, não sei se você... Depois que você passou por 9 telas, você chega na última e aparece uma oferta final. Para você cancelar, você tem que clicar em continue. Parece que você está comprando, não parece? E aí você volta e começa as 9 telas de novo. Não tem como passar rápido.
Isso aqui é a demanda coletiva da FTC contra a Amazon. Teve uma condenação aí de alguns milhões por causa do baúzinho de dinheiro que as crianças compravam e os pais pagavam. Isso aqui é uma demanda contra a Apple. 325 milhões num acordo, também por causa de um aplicativo infantil. Isso aqui é a demanda do Facebook. Até dia 25 de julho, qualquer usuário do Facebook nos Estados Unidos, dos anos de 2007 a 22 de dezembro de 2022, podiam entrar no próprio Facebook. Tinha uma tela em que você clicava e você recebia dinheiro. Quem abria o Twitter falava assim, free money. Dinheiro gratuito. Não é gratuito, gente, dados. Foram os seus dados que foram usados. Então, ele não é gratuito. Cada usuário nos Estados Unidos recebeu, em média, calculado pelo seu tempo de uso do Facebook, de 2.000 a 3.000 dólares. Free money. E essa demanda ainda não foi aprovada pela Justiça. Vai depender do número de americanos que clicarem no Facebook para receber. Porque se o valor for muito baixo e não gerar um comportamento dissuasório da empresa, tipo assim, a empresa tem que sofrer, porque senão a empresa continua enganando o usuário, concordam? Então, o número de usuários precisam ajuizar a demanda, pedir o pagamento, para então a Justiça decidir se isso vale ou não vale como resposta estatal. Então, eu estou divulgando aí, né, se tiver algum amigo americano, pede para eles entrarem lá. Eu fiquei um pouquinho chateada com esse acordo. Fiquei um pouquinho chateada. Estou terminando. Fiquei só um pouquinho chateada com esse acordo pelo seguinte. Qual foi o problema do Facebook? Ele pegou os nossos dados e vendeu. Chama Persuasion Profile, né, o perfil persuasivo. E agora, teve uma ação coletiva que foi movida contra eles e você não pode discutir o acordo coletivo. Então, eu, Juliana, se eu quiser desafiar essa demanda, eu não posso propor uma demanda minha. Eu tenho que entrar na coletiva. Para que eu tenha certeza de que eu fui citada, eu tenho que acessar o aplicativo, porque é lá que está a comunicação. A empresa tem certeza que eu acessei. Então, assim, é o meu dado sendo utilizado 2 vezes para me prejudicar. A primeira, porque foi vendido. E a segunda, porque a empresa sabe se eu acessei ou não acessei. E se eu acessei e não li, gente? Qual é a coisa mais comum que o usuário pode fazer? Acessar e não ler. Então, eu não posso desafiar, eles têm todas as minhas informações ainda. Bom, eu encerro chamando aqui um pouco a responsabilidade. Eu falei assim, é muito difícil falar com vocês, mas a gente tem cada vez mais essa demanda no direito, para que todas as decisões do design sejam transparentes. Então, fica aí uma chamada de responsabilidade. Gostaria de saber quem serão as 3 pessoas maravilhosas que subirão aqui para conversar conosco. Temos apenas 11 minutos. Então, por favor, cheguem com sua pergunta direto ao ponto, como o direito. Pode vir, pode vir. Bom, olá, eu sou a Vavá, sou do interior de São Paulo. Eu vou tentar perguntar do jeito mais objetivo possível. Como que a gente pode trazer a noção de hipossuficiência técnica para a criação de personas dentro do design para que a gente consiga mitigar riscos na hora de interpretação, de documentação e de riscos do produto? Direto ao ponto. Fácil a pergunta. A hipossuficiência técnica ou a hipossuficiência jurídica? Técnica, no sentido de interpretação do que está chegando ali para a pessoa, para saber se ela vai ter realmente capacidade técnica ou não, para a gente tratá-la como isso hipossuficiente, e aí a gente ter um tratamento de persona diferente. No direito, a gente faz a pesquisa empírica e traz isso para a nossa construção dos dados representativos da persona. Nos nossos produtos do direito, a gente tem cada vez mais defendido que
essa pesquisa empírica ela é necessária para a construção, partindo do pressuposto de que todos os produtos devem ser acessíveis, responsivos. Então, mas isso é muito raro, tá? Pelo menos nos nossos produtos. Criar personas partindo de uma pesquisa empírica. O direito sempre pensou assim, olha, eu vou entregar, se usar, usou, se usar, não usou. Então, a gente começa a falar disso no direito, mas ainda é bem no início. Obrigado pela sua pergunta. Bom, muito prazer, meu nome é Rafael, eu sou lá de Florianópolis. Na verdade, sou de São Paulo, estou em Florianópolis. E a minha dúvida é referente ao exemplo que você deu sobre o Facebook, deles usarem os nossos dados 2 vezes, né? Tipo, no caso de... Bom, o Facebook foi punido, aí eu tenho que entrar lá e solicitar para que eu tenha certeza que eu tenho direito disso. Nesse caso, a empresa ainda não tem o controle dessa informação. Como que eu consigo me defender contra isso e como que a justiça consegue me ajudar a me defender contra isso? É um problema grave a sua pergunta, pelo seguinte, ações coletivas nos Estados Unidos, quem ganha dinheiro é o advogado. Sempre. Então, o usuário, muitas vezes, ele não ganha dinheiro. O que faz com que ele ganhe dinheiro? Ele vai sozinho e litiga sozinho, não na coletiva. Só que, para eu ganhar o direito de eu litigar sozinha, eu não posso ter ciência da coletiva. Só que o Facebook sabe, porque eles controlam se eu entrei ou não entrei no aplicativo. E isso matou as ações individuais nos Estados Unidos. Porque ele sabe se você acessou ou se você não acessou o aplicativo. O que a gente pode tentar defender, e aí a gente não sabe muito bem como que isso vai acontecer, é dizer que eu acessei, mas eu sou usuário hipossuficiente e não li. E, portanto, eu quero ajuizar minha demanda sozinha. Mas é difícil. E tem uma outra questão que você colocou que eu achei bacana, que é a seguinte. Olha, se o Facebook pode colocar no aplicativo uma ciência coletiva para que todo mundo saiba que existe uma demanda e você possa ali pleitear o seu ressarcimento, por que eles não fazem um depósito na minha conta? Não, tem tantos usuários. Teve uma condenação de 725 milhões. Pede para o usuário, em vez de assinar o aplicativo, pede para ele dar o valor, o número da conta dele, e ele faz o depósito imediato. Mas isso também não foi bem negociado. Obrigado pela sua pergunta. Tem espaço para mais uma pergunta, se alguém quiser se inscrever. Olá, meu nome é Rony, e eu trabalho numa empresa de educação, e a gente teve uma situação em que a gente ia fazer card de ofertas, né? A pessoa está escolhendo o curso dela, e... Nossa, nem sei se eu podia falar isso, mas enfim. Comecei, e é isso, perdão. Assume direto ao ponto, assumi vai. a responsabilidade, vamos que vamos, não foi para o ar ainda, enfim. Enfim, eu penso muito... A minha pergunta é sobre a quantidade de informações que a gente coloca nas telas, né? Já que, enfim, a gente tem a UX Writing, né? Que se preocupa com a leiturabilidade, enfim, o quanto de informação se coloca para não poupar, né, o esforço cognitivo das pessoas, etc, etc. Enfim, e quando a gente pensa em contratos, né, quando envolve questões financeiras, quando envolve o aluno começar pagando um valor, daí lá na frente ele paga outro e ele fica louco da cara e ele processa a empresa por causa disso, a gente precisa ser transparente com essas questões para o aluno na hora da compra. Então, um debate que a gente teve bastante ali é o quanto de informação, quais informações são cruciais, né, para estar naquela tela, considerando que no contrato, beleza, vamos pegar o que é principal. Ok, daí a gente lê o contrato e tipo cada etapa, né, dos valores, da diferença dos valores é muito importante, mas não necessariamente a gente vai conseguir colocar naquela tela. Da mesma forma, quando o aluno, né, vê aquele card de ofertas, tem vários conceitos ali de, enfim, porcentagem, valor, desconto de 20%, 50%, putz, não vai caber em, sei lá, 40 pixels. Enfim, é mais ou menos sobre isso a minha dúvida. Como a gente sabe o que é crucial de informar para o usuário? Eu acho que a gente não sabe. Eu acho que a gente vai estudar caso a caso.
Eu vou dar um exemplo do próprio FTC, que foram alguns exemplos que eu trouxe. Teve um caso em que eles fizeram um workshop sobre design persuasivo para chegar à conclusão de se aquele design ele era ilícito ou lícito. E tinha uma empresa que fazia empréstimos e eles tinham como publicidade no riding, não há valores escondidos, né? Não tem juros escondidos. Então essa era a grande propaganda. Então tinha assim um letreiro grande, negritado, a gente não tem cobranças ocultas. Só que quando você clicava numa tall tip, abria um texto deste tamanho numa tall tip, dizendo todos os valores escondidos no empréstimo. E a empresa achou que estava tranquilo, porque ela colocou numa tall tip. Só que quem é que clica numa tall tip? Ninguém. E aí, nesse caso, a empresa foi condenada. Porque eles entenderam que, se você avisa em letreiros gigantes que não tem valores escondidos, e aí você clica e abre uma mensagem gigantesca mostrando todos os juros daquele contrato, que não estavam claramente dispostos, é ilícito. Então, assim, é preciso fazer teste, ver se o usuário ele vai abrir ou ele não vai abrir essa tal tip para saber se o contrato, então, é válido ou não é válido. É só mesmo caso a caso, né? Obrigado pela sua pergunta. E agora a última. Olá, eu sou a Aline, sou a Xará. A minha dúvida é como designer, mas também como usuária, né? A gente sabe que um dos primeiros momentos ali que a pessoa usuária entra em contato com qualquer produto é o momento em que ela dá autorização de ceder dados, de consentir algumas coisas, etc. Esse, para mim, acho que é o ponto mais crucial do direito que eu vejo hoje em dia. Assim, para além de todos os exemplos que você mostrou, eu acho que é o primeiro momento. Eu acho que é uma das coisas também que está mais... que poderia estar muito melhor, assim, né? Tem até algumas, usando esse exemplo que você falou da tooltip, tem alguns que falam, você precisa ler e só deixam você seguir o fluxo se você, de fato, faz a rolagem. Mas eu garanto que, tipo, como eu, muitas pessoas não leem e só fazem o movimento. E aí a minha dúvida, que eu acho que também pega mais nesse lado de usuária, existe já alguma iniciativa para melhorar esse ponto? Porque a última temporada do Black Mirror até ironiza, né? Aquela série que, putz, você aceitou que pudessem fazer isso com a sua vida. E eu acho que isso é extremamente preocupante, assim. A gente está aceitando um monte de coisa, vendendo um monte de coisa que talvez a gente não queria vender em termos de dados, mas eu também não vejo nenhum movimento do mercado intencional e transparente o suficiente para que isso seja mudado, assim. A gente vê os processos, né, e as big techs e outras empresas pagando muitos dólares e outras moedas, mas eu não vejo nenhuma mudança, assim, para que eu consiga consentir, de fato, consentindo o que está sendo dito ali, assim. Então, acho que é essa a pergunta. No Brasil, é muito iniciante ainda. Até mesmo essa discussão é como se no direito a gente tivesse há 10 anos atrás em relação a vocês. Então, quando o direito começa a pensar no design, ele começa a pensar como empresário. Como é que eu faço isso aqui funcionar melhor? Como é que eu faço a minha empresa crescer melhor usando o usuário? Não tanto pensando em regular e punir. Agora, nos Estados Unidos, por exemplo, na Noruega, na Finlândia, que já tem um caminho traçado, a gente já vê a FTC mandando cartinha para um monte de empresa pedindo: eu quero saber todas as suas decisões de design. Eu quero saber como que você está protegendo o usuário e você está protegendo a autonomia da vontade do usuário. Porque ele não tem vontade. Ele clica que ele não lê. Então, há uma preocupação de como que eu vou desenhar essa tela para, de fato, o consentimento ser informado, esclarecido e autorizado. Lá. Aqui, bem difícil ainda o mercado. Obrigada pela pergunta. Obrigada, Juliana. Para as pessoas continuarem essa conversa, qual que é o canal mais fácil de te encontrar e sobre que temas elas podem te procurar para conversar? Gente, eu estou no LinkedIn. Eu coloquei também nos slides. Eu tenho o maior prazer em passar os slides para todo mundo. Todas as apresentações vão ser disponibilizadas, então fiquem tranquilos. E sempre que vocês quiserem conversar sobre design persuasivo, práticas, responsabilização. Hoje a gente tem falado muito no direito sobre abrir as decisões do design das empresas para o mercado
para gerar transparência. Então, eu estou sempre aberta a conversar sobre isso. Palmas para a professora